Se o humano ele não for tratado, ele não consegue ser um bom marido, não consegue ser uma boa esposa, não consegue ser um bom líder e muito menos um filho, e não consegue desempenhar os papéis que nós desempenhamos no sistema. Sabemos que desempenhamos papéis no sistema, e esses papéis eles são secundários, porque primário é aquilo que nós somos, é aquilo que nós somos em Deus. Então o ser, ele precisa ser curado, ele precisa ser trabalhado para poder, dessa forma, o papel que venhamos a desempenhar, ele possa ser executado com maestria. Quero falar sobre um homem chamado Salomão. Abra sua Bíblia, Livro dos Reis, capítulo 11. No verso 4. Livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, as suas mulheres perverteram o seu coração para seguir a outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Se pudesse ir ali. Queridos, como falei, o ser humano, ele necessita ser tratado. Quando a Bíblia diz que Deus chama Moisés, Deus ele fala para Moisés acerca de 3 sinais que seria colocado diante do faraó. Ele fala que a vara se transformaria em serpente. Ele fala que que as águas dos rios se tornariam em sangue. E ele fala a respeito de um sinal específico para Moisés. Ele fala: Moisés, pega a tua mão e mostra para mim. E Moisés mostra. Coloca a tua mão dentro do teu peito. E Moisés coloca. Quando Moisés tira, a mão estava leprosa. E Moisés torna a colocar novamente. E quando Moisés tira, a mão estava curada. Só que esses 3 sinais que foram mostrados para Moisés, apenas 2 foram explícitos, foram apresentados para Faraó: a vara e as águas se transformando em sangue. E eu fiquei perguntando por que Deus mostra 3 sinais para Moisés, e na hora de mostrar para Faraó, será que Moisés esqueceu um dos sinais? Não. É porque 2 sinais era para poder libertar uma nação, e um sinal era para poder libertar o libertador. Porque Deus estava dizendo: Moisés, da forma que tiver o teu coração, assim estará o teu serviço. Por isso que o teu coração tem que estar curado, para que o teu serviço seja proveitoso. Então Deus jamais irá fazer na vida de alguém sem antes fazer na minha vida primeiro. Por isso que às vezes queremos fazer, queremos tocar, queremos influenciar pessoas, e não entendemos que primeiro temos que estar aptos, prontos, lapidados, para poder ser um referencial deste reino que estamos comunicando. Quando eu olho para a vida deste homem chamado Salomão, aqui nós temos o término, o fim praticamente da vida de Salomão. Existe um ditado que fala que as palavras de um homem deveriam ser ditas nos últimos momentos da sua vida, para poder expressar o que verdadeiramente ele é. Salomão, ele deixou 3 livros, ele deixou 3 legados, cada livro para um tempo determinado da sua vida. Ele escreveu o livro de Cantares, talvez tinha seus 30, entre 40 anos. Um jovem que pensava em viver a vida apenas no momento. Talvez se fosse hoje, o que ele pensava hoje é fazer as suas postagens,
usar o TikTok, postar suas fotos no Instagram. Era um jovem, vivia o momento da juventude. Vivia o hoje como se o amanhã não existisse. Vivia o hoje como se o amanhã não pertencesse a nada. E assim foi esse homem. Procurava amar, se apaixonou, deixou-se apaixonar muito, mas dentre todas aquelas que ele teve uma quem o seu coração balanceou, que foi uma jovem chamada Sunamita. E por essa ele abria mão do seu reinado, ele saía escondido para poder se encontrar, para poder estar com ela. Era um amor de um adolescente, era o amor de um jovem que estava vivendo aquele momento ápice da sua idade. Só que o tempo vai passando, Salomão ele vai amadurecendo e ele começa a entender que a vida não é apenas levada apenas pelo seu coração, não é apenas levada apenas pelas suas emoções. Ele começa a entender que é necessário, ao tomar decisões, que as razões sejam afluenciadas, que as razões tomem partido. E ele escreve o livro de Provérbios, e ele fala um ditado muito grande, Provérbios 4:23, de tudo que o homem deve guardar, guarda o teu coração. Não adianta você ser levado apenas pelas emoções. Não adianta você ser levado apenas pelo momento, pela euforia da juventude. Não, você tem que avaliar, você tem que raciocinar. É um Salomão agora que já não tem mais 40 anos. É um homem agora que talvez está por seus 50 ou seus 60 anos. Um homem que aprendeu com a maturidade. Um homem que viu o tempo passando e agora ele reconhece que é necessário amadurecer. Que não dá para viver uma vida de meninice, que não dá para viver uma vida na juventude. É necessário sair do mundo do Peter Pan, onde as pessoas se recusam a crescer, e entrar na parte do amadurecimento. Não adianta crescer, eu preciso adultecer também. E Salomão entende que é necessário, é preciso agora. Mas o tempo não para, a vida segue. E ele começa a entender que a vida que ele pensava que era algo eterno, a vida é finita. Ele pensou que a vida era apenas um carrossel, uma roda gigante que poderia viver eternamente e fazer da sua vida aquilo que ele quisesse. E ele fez. A Bíblia diz que ele teve tudo. Ele disse que tudo o que os meus olhos desejaram e o meu coração quis, eu não neguei. Tudo que deu vontade. Dinheiro ele tinha, poder ele tinha, status ele tinha. Ele tinha tudo. E ele falou, tudo que eu quis. Imagina o que é uma pessoa chegar no final e falar assim, eu não tive escassez de nada. Tudo que o meu coração desejou, eu tive. Quis um carro, comprei, quis uma viagem para Nova York, fui. Quis ir para Manhattan, fui para Dubai, fui. Tudo eu fiz. Só que eu tenho um homem agora, 80 para 90 anos. O texto de 1 Reis 11, ele faz ponte com o Eclesiastes. O que está acontecendo aqui é o que está acontecendo na vida de Salomão quando ele escreve Eclesiastes. E quando ele escreve Eclesiastes, ele começa a analisar algumas coisas. Ele começa a analisar que tudo que ele quis, tudo que ele fez, tudo que ele construiu, tudo que ele possuiu, não conseguia dar plenitude dentro da sua alma. Ele começa a ficar preocupado porque todas as suas conquistas não conseguem trazer plenitude dentro de si. E ele entra numa crise existencial. E ele começa a escrever Eclesiastes falando, vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem do seu trabalho? Do que adianta o homem levantar, trabalhar e as coisas vão acontecendo e tudo a mesma coisa? A vida não tem sentido algum. Eu construí casas, eu construí vinhas, eu tive empregados, eu tive os melhores cantores. Tudo que eu quis eu tive e agora tudo que eu tenho não consegue preencher. Eu fico pensando, o que é ter tudo e não sentir plenitude?
É melhor você não ter, porque pelo menos te motiva a buscar algo. Agora, quando você olha, não falta nada. Tem o carro, tem a casa boa, tem uma moto, tem um bom trabalho, tem uma conta bancária, e você olha para tudo que você tem e não sente plenitude. Tem uma casa bonita, mas não tem um lar. Porque não adianta ter uma casa sem não ter um lar. E Salomão, ele começa a entrar nesses conflitos. E vamos tirar algumas lições nesse final de vida, desses ensinamentos que este homem mostra. Primeira coisa, cuidado para o tempo não desconstruir aquilo que éramos no início da caminhada. Eclesiastes 7:8. Vamos para Eclesiastes agora. Sentir o coração deste homem. Eclesiastes 7:8. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Existem muitas pessoas que têm um início de caminhada muito bom. Eles rompem com objetivos, com projetos muito bons. Mas quando eu fico olhando esse texto, eu entendo que Deus, Ele não se impressiona com a forma que nós começamos alguma coisa. Deus, Ele avalia a forma que terminamos algo que começamos. Porque muitas vezes somos bons para poder começar projetos. Somos bons para poder dar o pontapé inicial. Mas no meio da caminhada, as adversidades vêm e a motivação e o mesmo afinco que tínhamos no momento do início, automaticamente já não levamos mais à frente. Então, quando Salomão fala aqui, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, é como se ele estivesse dizendo: eu comecei tão bem, eu comecei pedindo sabedoria para Deus, as pessoas vinham de longe para poder ouvir aquilo que Deus falava de mim, o meu início na caminhada foi tão perfeito, foi tão pleno, eu sentia a presença do Senhor, eu tinha aliança contigo, eu conseguia ter intimidade, eu conseguia refletir a tua presença. Mas no final aqui, em Eclesiastes, ele já fica preocupado, porque o final da vida dele não é tão pleno de Deus como no início. E nós precisamos, para os dias de hoje, tomar cuidado com isso. Porque no meio da caminhada, parece que a gente vai se desconstruindo. E aquilo que éramos, quando Deus liberou promessas para a gente, não somos agora. E queremos reivindicar as promessas que foi liberada. É como se Deus dissesse: eu tenho promessa para aquele que você era aqui, mas esse que você se transformou, eu não conheço. Eu não posso liberar algo para você da forma que você está aqui desconstruído. Você tem que voltar a ser aquilo que você era quando eu liberei uma promessa. Você começou bem, ias muito bem, mas alguma coisa aconteceu que o que você é hoje não reflete aquilo que você era no início. Então você precisa entender que eu quero te abençoar. As minhas bênçãos, as minhas promessas estão sobre aquele que você era aqui, não naquilo que você se transformou agora. Então, querido, um primeiro conselho que eu aprendo com este homem: cuidado com a desconstrução no meio da caminhada. Irmão, como é que eu faço essa indagação? É simples. Olha para dentro de si e se pergunta se você é o mesmo em Deus hoje como era algum tempo atrás. Seja sincero com você.
Você pode enganar, eu posso enganar, mas você não pode enganar a sua consciência. Você sabe o que você era, você sabe o que você oferecia, você sabe da forma que você se comprometia, você sabe como estava o seu coração e como está agora. Eu quero as minhas promessas, irmão André. Pois é. As promessas que Deus liberou, elas continuam de pé. Mas para aquele que nós éramos, quando Ele liberou a promessa, e a promessa foi liberada não para aquilo que eu me transformei, mas para aquilo que eu era. Se eu quero tomar posse daquilo que Deus liberou para a minha vida, eu preciso voltar a ser aquilo que eu era quando estava na presença dEle. Amém? Outro ponto. Entenda que a fé não nos isenta das fatalidades da vida. Às vezes a gente se depara muito com isso. Cristãos, servos, que quando as coisas estão dando certo, eu amo a Deus. Quando o casamento está dando certo, eu amo. Quando o filho está legal, eu amo. Ou seja, eu sou quando as coisas estão bem. Mas eu me permito mudar quando a adversidade chega. Estar em Deus, fazer parte deste reino, não é estar isento de problemas. Abra sua Bíblia, Eclesiastes 9:11. Vamos analisar o que diz o sábio Salomão. 9:11 diz assim: Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco os sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como o peixe que se pescam com rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens, no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. O que Salomão está falando aqui? Ele começa dizendo que a lógica seria que os ligeiros conseguissem acabar em primeiro lugar. A lógica seria que os valentes ganhassem a peleja. É a lógica. Eu sou ligeiro, eu vou correr mais do que alguém. Se eu sou mais valente, tenho mais destreza, eu vou vencer a peleja. Ele falou, não. Acontece uma coisa na vida, que você se prepara muito, e as coisas não acontecem da mesma forma que você quis. Ele está falando, eu percebi que a vida, ela oscila, que a vida tem momentos de altos e baixos, que às vezes você dá o seu melhor para poder receber algo, e não acontece isso. Peraí, Salomão, o que é isso? Aí ele fala assim, assim como os peixes são apanhados na rede, e os passarinhos através de um alçapão, assim acontece na vida do homem. Fatalidades acontecem. Eu sou cristão, sou dizimista, sou fiel, e de repente fiquei desempregado. Eu acredito num Deus que pode curar, que ressuscitou homens, que um Deus que fez curas, e de repente você está enfermo. Eu acredito num Deus que é chamado por Jeová Jirê, que pode prover, mas de repente na sua vida Ele não está provendo. Eu acredito num Deus que instituiu o casamento como algo precioso, mas o seu casamento está em guerra. Eu acredito num Deus que fala que os filhos são a herança, mas de repente o seu filho não te dá contentamento, não te dá prazer. E aí?
É as fatalidades da vida. É o momento que o peixe está nadando e de repente aparece uma rede e ele não sabe de onde aconteceu. Um passarinho está voando muito bem e daqui a pouco aparece um alçapão, aparece uma armadilha e acaba com a liberdade dele. Como aconteceu? Faz parte. A vida é assim. Não podemos romantizar o Evangelho e colocarmos numa bolha. Não podemos, porque o dia que isso acontecer, o dia que a dor chegar, o dia que a calamidade chegar, você não vai ter estrutura para poder passar. Eu fico abismado com alguns líderes, ainda bem que aqui não tem, que ministro que o Evangelho, não, vai tudo dar certo, a vitória vai vir, o milagre vai chegar, de repente não vai chegar. Mas ainda que não chegue, você não pode deixar de adorar. A sua adoração não está entrelaçada com as coisas que você pode ter de Deus. A sua adoração tem que estar entrelaçada por aquilo que Deus é, não aquilo pelo que Deus faz. Ele pode fazer, como eu sempre comento com alguns que são íntimos, eu creio que Deus pode fazer um milagre extraordinário na vida de qualquer um, inclusive na minha. Mas também acredito que Ele tem todo o poder para não querer fazer. Isso não vai mudar aquilo que Ele é. Entenda que o Evangelho é para poder te revestir para as fatalidades que a vida vai trazer. O desemprego chega na vida do crente e na vida do ímpio. A morte chega na vida do crente e na vida do ímpio. O problema é como passar pelo problema. É como administrar aquele momento. Então Salomão fala, olha, aprenda que existem fatalidades na vida. Existem momentos que você vai sorrir. E o dia que você tiver que sorrir, sorria. Mas entenda que a vida é dialética. Uma hora você vai chorar. Outro ponto. Cuidado com a liberdade sem maturidade. Eclesiastes 11:9. Eclesiastes 11:9 diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra-te o teu coração nos dias da mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Ponto e vírgula. Agora ele faz uma observação. Porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. A liberdade, eu mordi a ponta da língua, acredita nisso? Coisa de louco, mordi a minha língua. Olha que deu, porque eu falo muito. Salomão, ele está dando um conselho a respeito da mocidade. E mocidade não entenda apenas jovens aqui de 15, 18, não. Entenda como ser humano. Todo ser humano. É como se ele dissesse, olha, você tem liberdade para poder fazer o que você quiser. O que você olhar, o que o seu coração desejar, você tem a liberdade. Só toma cuidado com essa liberdade que você tem. Porque tudo que fizer terá uma consequência. Porque Deus trará conta de tudo aquilo que você fizer. Então, essa liberdade que nós temos em Cristo não é uma liberdade para poder fazer aquilo que queremos. É uma liberdade para poder viver a vontade dEle. A liberdade sem a maturidade, ela acaba comprometendo. Por isso que existe algumas denominações que preferem trazer fechado, às vezes. Por quê? Eu penso que muitos não sabem lidar com a liberdade. Aqui
Tem a liberdade e tem a palavra que traz a coerência. Mas uma suposição. Irmão, não pode usar um brinco, a suposição. Aí a partir de hoje a igreja liberou. Aí a irmã não veio com um brinco desse tamanho, veio com um brinco desse tamanho. Aí o brinco chama mais atenção do que tudo. Está entendendo? Quando ela era privada, ela não chamava atenção. Mas agora que ela tem a liberdade, ela não sabe usar a liberdade. Aqui, nada contra brinco, tá? Nada contra brinco. É só uma explicação, nada contra brinco. Nada contra brinco grande. Se quiser botar um brinco grande. É que quando não se tem maturidade, ter liberdade acaba comprometendo. Então, por isso que, se eu não tenho maturidade para poder viver essa liberdade da vida, é melhor que eu tome cuidado. Por quê? Porque eu posso achar que tudo eu posso. O que eu quiser eu posso fazer, tudo bem, mas a palavra está dizendo, faça tudo que o teu coração quiser. Tá? Só não esquece de uma coisa, essa liberdade sem maturidade vai ter uma consequência, porque tudo que você fizer, Deus trará a juízo. Seja livre, mas tenha maturidade para poder exercer a liberdade que Deus te deu. É como diz a palavra de Paulo: não useis da vossa liberdade para dar vazão à carne. Tem muitas pessoas que, baseado nessa liberdade que eu posso tudo, pode tudo, inclusive fazer o que não deve. Então, se eu uso da minha liberdade para poder fazer aquilo que não convém, essa liberdade é imatura. Então, é melhor que eu seja escravo do que ser livre. Então, Salomão deixa mais um conselho: cuidado com a liberdade sem maturidade. Outro conselho: cuidado com as alianças construídas na caminhada. 1 Reis, voltando para 1 Reis 11, do 1 ao 3. Primeiro Reis 11, do 1 ao 3. E o rei Salomão amou muitas mulheres. Aqui, tira a palavra mulher, esquece a palavra mulher, e tenta entender as alianças que ele fez, movido pelo seu coração. Porque pode não amar muitas mulheres, mas você pode ter muitos amigos. Fez alianças erradas com amizades erradas. E alianças erradas com amizades erradas, elas vão te desconstruir na caminhada. Então vamos entender o texto no sentido mulher, mas ir um pouco mais além do que apenas no sentido matrimonial. O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, as sidônias, as etéias, das nações do que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entreis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguires os seus deuses. E esta se uniu a Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E as suas mulheres lhe perverteram o coração. Alianças erradas. O texto de Reis 11, que nós lemos, que é a vida, o final da vida, fala que Salomão já não era com o seu coração inteiro, porque as mulheres desviaram ele do Senhor. Então eu entendo que alianças erradas que vamos fazendo na caminhada, elas também nos afastam da presença do Senhor. Irmão, então como é que eu posso ganhar sem me aliançar? Eu preciso ganhar o ímpio. Como é que eu vou ganhar o ímpio sem me aliançar? Uma coisa é você estar, a outra coisa é você ser com ele.
Eu posso estar com um propósito de objetivo, mas eu não posso ser com. É diferente. Essas alianças que a gente faz, de repente inocente, são alianças erradas que pensamos, como eu ministrei aqui uma certa ocasião, pensamos que são pessoas que são amigas, são pessoas que têm um coração bom, são pessoas que são sinceras, são pessoas que estão do nosso lado, mas são pessoas que na verdade só são oportunistas. E a gente vai construindo essas alianças e vai trocando emoções, trocando sentimentos, e essas pessoas vão desconstruindo aquilo que somos dentro. E é uma aliança errada aqui, é uma aliança errada ali, e o tempo vai passando e a gente não entende por que nos transformamos nisso. Porque as alianças comprometeram aquilo que eu era. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A minha avó dizia que quem mistura com porco, farelo come. Ela já conhecia mais ou menos o versículo. Se misturou, filho, na hora que der ruim, tu também é porco. Então cuidado, cuidado com as alianças, cuidado com as amizades. A Bíblia diz que bem-aventurado o varão que não anda, e depois ele não é processual. Primeiro ele escuta o conselho do ímpio, parou para escutar, gostou, ele começa a andar. Depois que ele está andando agora, ele já se assentou na roda. Então é assim que funciona. Por isso que temos que tomar cuidado com as alianças. Temos que ouvir, temos que discernir, temos que separar para quem abrimos o nosso coração. Temos que ter essa maturidade para entender que nem todos aqueles que dizem estou contigo e bate no teu ombro é o teu amigo. Temos que entender que alianças erradas, elas são destrutivas para nossas emoções. Porque existem pessoas frustradas que não conseguem se relacionar, que não conseguem confiar em ninguém, porque laços errados ficaram entranhados na sua alma e hoje ela não consegue confiar, porque um dia confiou demais. E com medo de perder aquilo que um dia levaram, o resto que ficou, ela fala, vou ficar no meu mundo, porque eu era 100%, me levaram 50%, só resta 50%, vou me guardar, vou me fechar, não confio, não quero mais nada. E aí ele comete o erro, que a Bíblia diz lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Aí ele se isola, por medo de se relacionar com, ele prefere a solidão. E dentro da solidão ele é carcomido. Mas por quê? Alianças erradas que vão roubando parte da gente. Irmão, explica mais um pouco como é que rouba. Eu vou explicar. Você era uma pessoa que você confiava 100% nas pessoas. E você encontrou um amigo que te traiu. Ele te levou 10%. Quando você encontrar um outro amigo, você já não se entrega 100%, você se entrega 90%. Você era uma pessoa que era amável, era uma pessoa que se doava, que se despendia, não era materialista. Tudo que tinha à sua mão você dava. Aí você encontrou uma pessoa que se aproveitou desse teu coração bondoso e te sugou e te traiu depois. Você era 90. Com essa perda, você já ficou agora mais ou menos 70. No próximo relacionamento, você já não vai se entregar 100, é só 70. Então o que está acontecendo aqui? As pessoas, alianças erradas, e isso vai para relacionamentos matrimoniais. Cada relacionamento que você se envolve e termina, roubam parte de você. Roubam parte e deixam uma parte. E daqui a pouco você já não é mais você, você é um mosaico de emoções. Por quê? São pedaços de um, pedaço de outro, que ficou entranhado em você e o que era seu foi levado. Está entendendo? A pastora falou algo assim, eu glorifico a Deus. Porque nós temos aqui nessa igreja a pastora formada na parte de psicologia, nessa parte que trata da nossa mente, da nossa alma, nosso psique. Porque às vezes a gente quebra o pé, vai para o ortopedista.
Está com o coração ruim, aí vai para o cardiologista. Mas quando está com problema na alma, Jesus é meu psicólogo. Não, existem homens e mulheres capacitados para poder curar a enfermidade da alma. Você não tem ideia do que é feridas na alma. São piores do que a dor física. Mas o que é isso? Relacionamentos errados, alianças erradas, que vai desconstruindo, são decepções. Estão comigo? Amém? Então, cuidado com as alianças erradas. Quinto, entenda que lutamos contra um inimigo paciente. Aqui eu vou falar agora do pai de Salomão. Davi, um dia, foi um rei muito ousado, onde teve muitas conquistas. Davi, ele conseguiu fazer proezas porque Deus era com ele. Todo mundo sabe que Davi cometeu um erro, cometeu um pecado, ele transgrediu a lei quando ele se envolveu com uma mulher que não era sua. A Bíblia diz que quando Davi cometeu isso, a Bíblia é bem clara dizendo que naquela ocasião os reis deveriam estar na guerra. Mas Davi já estava com seu reinado consolidado. Davi, ele estava em um patamar bem alto, aonde ele achou que ele poderia abaixar a guarda. E a Bíblia diz que Davi ficou em casa, acordou mais tarde. Ele tinha que estar no CCM, mas ele não foi. Mais ou menos assim. Acordou mais tarde, era domingo. Os reis estavam guerreando e ele não foi. O CCM ficou um pouquinho vazio porque ele não compareceu. Brincadeira, tá? Nada pessoal. Davi, ele levantou aonde os reis, os seus exércitos, os seus comandantes estavam guerreando. E ele viu uma mulher se banhando. A pergunta é lógica. A mulher se banhava sempre no mesmo lugar. O problema não foi a mulher estar se banhando, porque ela estava no lugar habitual dela fazer a sua higiene pessoal. O problema é que Davi estava no lugar errado. Como ele estava ocupado com as guerras, ele não tinha tempo para poder ver aquilo que ele viu. E sentisse o seu coração enamorado ou enfeitiçado pelaquela mulher. O problema não é, às vezes, você parar de guerrear um pouco. Às vezes é necessário você parar de guerrear, se reabastecer, sabe? Curar as feridas que as guerras causam. O problema é que você não pode parar de vigiar. O erro de Davi não foi tão somente não estar na guerra. O erro de Davi foi tão somente não estar vigiando diante daquela situação. E o nosso inimigo, ele é um ser paciente. Você pode ter várias conquistas contra ele, mas ele não vai desistir. Ele vai esperar o momento certo em que você não estiver vigiando. E cada um sabe a área que precisa vigiar. Existem áreas da nossa vida que precisam ser blindadas. Existem áreas da nossa vida que precisam ser fechadas e, se possível, jogar a chave fora para não poder ter acesso mais. Então entenda isso. Não é porque você teve uma conquista, uma vitória pequena sobre o seu inimigo, que ele não vai tentar daqui a um tempo. A Bíblia diz que Jesus, por 3 vezes, resistiu Satanás. Satanás ficou 40 dias esperando o momento oportuno para poder tentar. Ele falou: quero ver se esse camarada vai resistir.
Ele fala que ele é muito bom, estão falando que ele é muito bom, o céu se abriu falando que ele é filho de Deus. Ser santo, sem ser tentado, é fácil. Eu quero ver ser santo quando o pecado está de frente. Tem muita pessoa que fala, eu sou forte, eu sou forte. Ser forte, lutando com um adversário fraco, é fácil. O problema é você ser forte contra aquilo que você mais deseja, que é o velho homem, a velha criatura, querendo nascer todos os dias. Porque a maior luta é essa, porque Satanás ele vai oferecer, mas ele vai oferecer aquilo que o desejo já está dentro. Porque Jesus diz, é do coração do homem que nasce todas as coisas, os adultérios, as mortes, não nasce de Satanás, nasce do coração. Satanás mostra, e aquilo que está no coração é aguçado por aquilo que ele mostra. E ele sabe o que cada um gosta. Existem áreas da minha vida que Satanás nem chega, porque ele sabe que não tem jeito. Mas existe áreas na minha vida que ele sabe que o meu coração treme. Existe área da sua vida, talvez seja a finança, ele sabe que na finança não tem como tocar em você. Esse aí é fiel mesmo, esse aí, eu deixo ele desempregado, ele cata latinha, mas ele traz o dízimo. Ele fica procurando uma moeda para poder dar. Esse, no dinheiro não toco, mas aqui eu toco. Ele sabe a área mais fraca da gente. E é nessa área que ele vai nos tocar. Por isso que não podemos nem deixar de guerrear e muito menos de vigiar contra as ciladas do inimigo. Amém? Estão comigo? Para finalizar, estou finalizando. O sucesso para os papéis que desempenhamos está na manutenção da minha identidade em Deus. O que traz contentamento não é simplesmente o lugar que se chega, mas sim o caminho que se percorre até chegar. Para a gente poder fechar Eclesiastes, capítulo 2, verso 10. Eu não sou tão sábio como Salomão, mas eu acho que Salomão errou numa coisa. Eclesiastes 2, versículo 10. Leiam comigo. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a porção de todo o meu trabalho. Verso 11. E olhei para todas as coisas, todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aonde que está o erro de Salomão? Ele no verso 10, ele começa a falar que ele constrói, que ele faz, e a Bíblia diz que ele sente alegria no momento que está fazendo. No momento que ele está construindo, no momento que ele está dando ordem para poder fazer uma vinha, no momento, ele está alegre, o coração dele está alegre. Só que depois que termina a obra feita, ele não consegue sentir contentamento. Aí ele fala, tudo que eu fiz é vaidade, é aflição de espírito. Aonde está o erro? Porque a alegria, o contentamento não se dá pós-obra. O contentamento se dá enquanto se faz a obra. É por isso que tem pessoas que não conseguem sentir contentamento pelas coisas que têm, pelas coisas que possuem. Qual é o prazer que você tem comendo? Alegria, está comendo. Beleza, que alegria, acabou a comida. Não tem prazer. O prazer é o momento. E às vezes você está numa reunião, está numa pizzaria, conversando, naquela alegria, desfrutando aquele momento, aquele ambiente, e você não consegue estar ali.
E você quer sentir alegria depois da obra, depois do feito. Aí o contentamento não vem, porque o contentamento é o momento em que estamos vivendo o ato. É aquele momento sublime. Por isso que temos que aproveitar a cada momento da vida. Se eu estou aqui passeando, estou de carro, estou de moto, estou de trem, estou vivendo, estou indo... Desfrute aquele momento, porque a felicidade não é o lugar que chega, mas é o caminho que você vai trilhando até chegar. Qual é o meu desejo? Meu desejo é fazer uma faculdade. Beleza. A sua felicidade é lá? Não, por quê? Se você não aproveitar o caminho, o percurso, você perde coisas que quando você tiver aquilo que você imaginava que era contentamento, não vai preencher a quantidade de coisas que você perdeu. Então, foque lá, mas entenda que o processo também é importante para dar contentamento. Entenda que as conquistas que dão plenitude e contentamento não é pós a conquista. Tente absorver a alegria de viver o momento. Viva o momento. Não tente encontrar alegria depois do fato feito, porque o ápice é no momento. Depois é canseira, enfado e aflição de espírito. É isso que nós temos que entender. Amém? Eu olho para este homem. Eu não vou ser leviano em falar que Salomão perdeu a salvação ou que estava afastado, porque ele deixa um legado, ele deixa um aprendizado. E ele escreve no capítulo 12: lembra do teu Criador nos dias da tua, antes que venha e eu não tenha contentamento neles. É como se ele estivesse dizendo: olha, jovens, homens, aqueles que vão ouvir, aqueles que vão ler esse livro, lembra do teu Criador, guarda os princípios, guarda os ensinamentos, tente preencher-se dos momentos em que a vida te dá, para um dia você não construir um império e chegar como eu cheguei, ter um império construído e não ter contentamento da caminhada. Amém?